Aquele homem, ele todo dia estava vivendo em festa, resplendidamente. E a Bíblia diz que tinha também um mendigo chamado Lázaro, que comia das migalhas que caíam da mesa do rico. E a Bíblia diz que o mendigo, ele morreu. E depois, o mendigo morreu e foi levado para o seio de Abraão. E depois morreu o rico e foi sepultado. E a Bíblia diz, querido, que estando ele no Hades, ele viu ao longe, no seio de Abraão, Lázaro. E a Bíblia diz que ele clamou em alta voz, dizendo: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, manda Lázaro que ele molhe a ponta do seu dedo para me refrescar a língua ou os lábios. E a Bíblia diz que Abraão interroga aquele homem: meus amados, meus diletos irmãos, o homem nesta vida, ele pensa que é rico porque tem a vida que Deus deu. Ele quer viver uma vida esplêndida, de festa, de orgia, de bebedice desse mundo, mas ele não sabe que a morte está bem perto dele. Aquele homem, ele era rico, ele nunca imaginava que ele ia partir desta vida com tudo aquilo que ele possuía, com aquelas festas que ele apresentava. E a Bíblia diz que ele foi se lembrar quando ele já estava no Hades. O Hades, meu querido, significa o inferno. A Bíblia diz que aquele homem foi parar no inferno, e ele estava no inferno, ele se lembrou da terra. Querido, quando o homem ele parte desta vida, quando ele parte, que a morte leva ele, a memória dele desta terra, ela é apagada. Mas o que ele fez, o que ele fazia, fica tudo gravado no disquete da alma dele. Tem uma alma dentro de mim, dentro de você. Vai ficar gravada alguma coisa que nós fazemos nesta vida, rapaz. Você precisa, meu amado, se arrepender. Aquele homem teve todo o tempo da vida para se arrepender, não se arrependeu. Ele preferiu viver todos os dias, vivendo em festividade, dando festa, comendo e bebendo, se vestindo do melhor linho que existia naquela época. Ele nem pensava que a morte estava perto dele. Quero dizer para você nesta noite, querido, a Bíblia diz no livro de Romanos que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Nesta noite, meu amado, você vai se lembrar de Deus depois de morrer, rapaz. Você não pode se lembrar dele depois de morrer, não vai adiantar não. Aquele homem se lembrou, estando ele lá no Hades. Ele mandou até Abraão andar lá na casa do pai dele, que ele tinha 5 irmãos, pensando ele que ele ia crer nos profetas, ia crer em Moisés. Ele não creram não. Eles não foram salvos não, os 5 irmãos daquele homem não. Eles não creram não. Você tem que crer, meu amado, quando você tiver vida, depois você morrer, não adianta mais não. As pessoas têm o costume de dizer: irmão, morreu, acabou-se. Acabou-se nada, meu Deus. Se você morrer sem Cristo, você está perdido, cara. Você está perdido se você morrer sem Cristo. Quando a Bíblia diz que quando a pessoa morre, segue-se para um lugar onde vai ficar esperando o juízo. Que lugar é esse? Se você andava no caminho, conhecia a verdade, praticava o bem, servia a Cristo, a sua alma tem 2 lugares para ela ir. Ou você vai descansar, ou você vai ficar no lugar de tormento. Você pode escolher, meu amado, nesta terra. Jesus disse assim, que há 2 caminhos: o caminho da vida e o caminho da morte. O caminho para o céu, o caminho para o inferno. As pessoas têm medo de falar no inferno. Meu irmão, o inferno existe. Quem criou o céu, criou o inferno, papai. Ele criou o céu, criou o inferno também. Ele criou o céu, criou o inferno. Só que ele criou o inferno lá embaixo dessa terra, onde morrer e você está pisando em cima dela. Mas o céu é lá em cima. Ele não ia criar o inferno lá em cima não. Nem na superfície da terra, lá embaixo, nas profundezas. O inferno é lá, rapaz. A Bíblia diz que é nas profundezas, onde ele lançou o querubim ungido dele, o anjo da guarda, o guardião dele.
Ele lançou ele lá do céu, lá no inferno, ele lançou ele. E amarrou ele lá, ele está lá. Mas ele está lá, mas ele tem uns anjos caídos dele aqui na terra que estão a serviço dele. Ele tem aqueles anjos que caíram do mundo. Tem aqueles anjos que estão a serviço dele na terra. Meu amado, você precisa despertar e contar ainda tempo. Você vai lembrar de Deus quando você morrer. Como aquele homem rico, você lembrou de Deus quando ele morreu. Para mandar avisar os filhos irmãos dele. Você precisa se lembrar dele, meu amado, né?